É uma decepção Boa questão. Guardiola sair do City sem ganhar uma Champions. Verdadeiro ou falso? Já que os dois falaram bastante aqui sobre Guardiola, Falaram e ficaram no mesmo lugar, né? você começa nessa. Verdadeiro ou falso? Basicamente é isso. Aliás, eu tô parado, não posso nem me mexer aqui. É uma decepção Guardiola sair do City sem ganhar uma Champions. É verdadeiro ou é falso? Eu acho que sim, porque todo mundo esperava Sim, que ele verdadeiro, chegaria, verdadeiro. Todo mundo esperava que ele chegaria e colocaria o City também no topo da Europa. E isso não aconteceu. Ele chegou com plenas condições de fazer isso em várias temporadas, inclusive, talvez em todas elas que disputou pelo Manchester City. Então, assim, não é que toda a carreira dele no Manchester City foi uma decepção, mas esse fato de não conquistar a Champions decepciona, porque todo mundo aposta muito alto no Manchester City em toda a temporada, então toda temporada, sim, acaba decepcionando, ainda mais na passada, a forma com que aconteceu a eliminação, acho que foi bastante problemática, e como o Mauro já citou, o Guardiola, né, implicando ali, cometendo decisões que acabaram resultando em coisas negativas para o Manchester City dentro do jogo e, é claro, resultando na eliminação do City. Então, acho que é uma decepção, sim, para mim é verdadeiro. E aí, Mauro Betting? Porque você falava o seguinte, só querem olhar aquilo que ele não conseguiu, aquilo que bateu na trave, aquilo que ficou pelo caminho, mas tudo que ele fez, o aproveitamento de quase 80% dos pontos, as últimas 5 Premier Leagues ele ganhou 4, sabe? Só o Liverpool conseguiu quebrar isso no meio do caminho. Liverpool, né? E aí a gente vai falar que é uma decepção o Guardiola sair do City sem ganhar uma Champions. E aí, Mauro? Verdadeiro ou falso? Eu acho que ele responderia sim, eu responderia sim, o que não significa dizer, de novo, uma questão semântica talvez sutil, ou nem tanto, que é uma vergonha ou que é uma obrigação ele ganhar. Não. Ele foi contratado para isso. Ele sabe que foi contratado e muito bem pago e merecidamente bem pago para isso. Mas ele sabe, e não era nem desculpa, mas era um fato, falou, gente, a gente precisa construir uma história que apesar do City ser secular, a gente não tem na Champions e no fundo ele quer dizer, também não temos no campeonato inglês. E não tinha Só mesmo tinham 3. essa história. E está construindo desde que ele chegou, em 16, o clube desde que foi comprado pelos Emirados Árabes em 2008. Então, assim, um processo, né? Vai ser uma decepção. Agora, ele é o culpado? Não, é um responsável. Contra o Leão em 20, eu acho que ele foi muito mal. Para a final de 20, com méritos inegáveis para o Chelsea, ninguém é campeão da Europa e bicampeão por acaso. Baita trabalho do Tuchel, que tinha chegado em janeiro ao clube e tal, mas eu acho que ele também não foi feliz. As outras eliminações ele perde para o Mônaco. Porra, para o Mônaco, mas era um baita Mônaco que já tinha um mega Mbappé, um mega Bernardo Silva e um ótimo elenco. Mas Em é do 18 mesmo ele perde tamanho para o do City, né, Liverpool, Mauro? que é um time... Não, claro que não é, mas é compreensível. Sim. Contra o Liverpool sim, mas é uma coisa do mérito do Klopp, né, de 18. De 19 para o Tottenham é uma coisa maluca, foram jogos sensacionais, maluco, um lance que 2 meses depois não seria o gol quando a bola bate no espanhol lá, o Montella, não, como é que ele, meu Deus, caraca, o centroavante lá, o Pirulão, meu Deus, fugiu o nome aqui, mas ok. Mas teve o gol no final que estava impedido pelo VAR e tal. 20, aquela do Leão, aí sim, do Leão mais em quartos, A do ainda Lyon que e em acho que jogo a único. passada também. A Exato. passada para o Real Madrid. E pro Real Madrid também, mas ao mesmo tempo que o Real O Madrid Real é aquela Madrid coisa não. do Real Madrid, cara. O Real Madrid não. O time, Sim, aquela bola do Grealish no as final. alterações que ele fez, para mim, ficaram nítidas de que ele achava que o Real Madrid não conseguiria. Mas eu com também certeza. achava, ainda tem os lances no final do Grealish, o Courtois. Rodrigo! Assim, impressionante, cara, o que aconteceu. Mas aconteceu, para azar dele, infelicidade Não é o jogo dele. do Rodrigo? Mas assim, ele tem muito mérito, tá? Mas vai ser a decepção. Até porque a gente tá falando um monte de coisa, essas 6 eliminações e, sei lá, acontece. Mas se não ganhar, vai ser uma decepção sim. Mas, de novo, uma coisa é decepção, outra coisa é fracasso, vergonha, era obrigação. Claro que não. E aí, Ricardinho? Se ele tivesse no São Caetano da Europa, porque no São Caetano da Europa, sim, lá se montou todo um projeto para ganhar Champions. Até porque ganhar o Campeonato Francês é a coisa Para mais que fácil eventualmente do mundo, ele esteja vendo o programa pela primeira vez, explique né? O Campeonato Francês, não vamos chegar até o Paris Saint-Germain, né? Que é o São Caetano da Europa. Lá sim, foi feito um projeto para ganhar Champions com qualquer treinador de qualquer jeito. No Manchester City você tem essa... Qualquer treinador mesmo. Qualquer treinador, qualquer um que chegar lá, é só isso aí que eles querem. O City, claro que tem o desejo de ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Mas o City, como disse o Mauro, é um time de uma história fantástica, mas que de 2008 para cá ele mudou o patamar dele, a partir do momento que chegou o dinheiro, que ele traz um Guardiola, ganha 4 Premier League, que não é fácil de ganhar, é o campeonato mais difícil do mundo de você ganhar. Mas é claro que já nesse contexto hoje você tem a cobrança em cima do Guardiola para ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Então é assim, é verdadeiro, mas eu posso dizer aqui, hein?
que o Pep Guardiola não sai do City antes de ganhar uma Liga dos Campeões da Europa. Não É sai. pela teima ou porque vai demorar esse tempo? Não, porque vai chegar. Tá chegando. Não, ele vai ganhar. Tá chegando. Eu acho que ele ganha esse ano. Ele vai ganhar. Então dá pra gente dizer o Já achou seguinte, outros anos, né? sim. A gente dá pra gente dizer o seguinte, né? Acho que é uma decepção o Guardiola não ganhar a Champions, mas a passagem não será decepcionante. Não, muito pelo né? contrário. Acho que esse é o Por aí, ponto. claro. Ela é bem marcante, né? Ajuda a mudar o patamar Quantos do clube. títulos são? Porque deve ter Copa da Inglaterra, Tem no meio, FA FA Cup, Cup. Então ele já ganhou E muita um coisa lá. aproveitamento Copa da enorme Liga. de pontos, vitórias. Sim. Mas em alguns momentos o Guardiola, para muita gente, é o maior treinador da história do futebol. Pra mim é. Né? Pra mim é. Então temos Alguns uma treinadores falam unanimidade isso aqui, também. certo? Mas ele erra também. Sim. Temos Ele uma era- Em unanimidade. relação ao verdadeiro ou falso, sim. E pra mim, ele é o maior treinador da história. Então, Sempre lembrando que mudou muito a questão do treinador. O Mano Menezes falou isso pra mim em entrevista, né? O Guardiola muda a maneira do futebol ser jogado. Por isso que ele próprio, Mano, fala que ele é o maior da história. Outros também fizeram, mas não com tamanha Não, intensidade também. e outra Mudou época. muito, né, Herbert Mauro? Chapman. Não, e Exato. mudou pra. E no caso pra melhor, né? Alguns mudaram pra pior. Sim. Sim. O belga, Raul Mollet, por exemplo, é um caso. Celso Roth. Então temos uma unanimidade no verdadeiro ou falso de Mentira. hoje. Não é. E encerramos o verdadeiro ou de falso volta? agora. Troca pela Bel.